Então, boa noite de novo, pessoal. Canal Humanize começando mais um. Leandro chega aí, o professor Leandro Megna e eu, o professor Marcos Toledo, continuamos nessa noite, 27 de setembro, na segunda parte do nosso episódio 17, em que falamos no primeiro momento sobre o discurso do Bolsonaro nas Nações Unidas e a questão indígena, e agora entramos na segunda parte do canal Humanize, Cultura e Política, Deboche e Crítica. Leandro, segue o baile, meu filho, vai contigo. E cerveja. E cerveja. Você gostou da chamadinha? Canal Humanize, Cultura e Política, Deboche e Crítica. Eu acho que resumiu bem. É isso, é isso. Cerveja e meme. Eu que inventei, tá, gente? Bom, vamos lá, gente. Nessa live de hoje, eu decidi falar sobre um assunto que voltou outra vez, né, por um fato que eu já vou citar qual é, aí fato que ocorreu aí na cultura brasileira e tal. E é um assunto que, obviamente, está no meu escopo de discussão, né? Eu sou professor de língua portuguesa, que é essa questão da linguagem politicamente correta. Nesta semana, houve uma polêmica aí envolvendo a Anitta e a Luísa Sonza em relação ao dicionário que o Google disponibiliza ali, né? Você sabe que se você colocar qualquer palavra ali no Google, uma das possibilidades é ele dar o significado dessa palavra. No caso da Anitta, ela encontrou no Google, que é um dicionário feito pela Universidade de Cambridge, é um dicionário que é atualizado pela Universidade de Cambridge, a polêmica envolvia a palavra patroa, né, que era definida da seguinte maneira: patroa era a mulher do patrão ou a dona de casa, né? Ao passo que a palavra patrão era definida como aquele que é proprietário de um estabelecimento e tudo mais. E aí a Anitta se manifestou nas redes sociais, né? Obviamente, dado a visibilidade que ela tem, né? Isso alcançou uma repercussão, né? E isso foi corrigido ali pelo dicionário do Google. No caso da Luísa Sonza, que eu acho que é um caso mais interessante ainda, a expressão problemática era a expressão mulher solteira. A expressão mulher solteira era definida no Google como prostituta ou meretriz, né? O que é bastante problemático, né? Se a gente pensar aí na questão não só do politicamente correto, como na questão do machismo e tudo mais. Mas a questão fica mais grave ainda quando a gente olha, ok, mulher solteira definida dessa maneira já é problemático, né? Como prostituta ou meretriz, mas homem solteiro era definido como aquele que ainda não se casou, né? Então a gente tem ali uma expressão de machismo, claro, não só... mas aqui eu queria fazer uma ressalva, que é a seguinte: não é uma expressão de machismo da linguagem, pode ser que isso reflita em alguma medida, mas é uma expressão de machismo do dicionário, né? Da maneira como o dicionário quis descrever aí a questão da linguagem. Bom, aí a gente chega, ampliando um pouquinho mais essa questão, a gente chega nessa... A Natália falou aqui da definição de mulher divorciada. Ela falou que não vai ver porque provavelmente isso a atinge. Mas... Uma foto sua assim, né, Natite? Mulher divorciada e cansada. Mulher divorciada vai aparecer no dicionário ilustrado, né? Então, veja, a gente toca aqui num conceito muito importante, um conceito que já foi, inclusive, tema de redação de vestibular e tal, que é essa questão da linguagem politicamente correta, né? A gente tem uma visão muito problemática aí sobre esse assunto, né? Quando a gente fala... primeiro, qual que é a origem dessa expressão? Essa expressão
politicamente correto, a linguagem politicamente correta, ela surge nos Estados Unidos, na década de 80, quando grupos minoritários passam a ocupar espaços que eram majoritariamente brancos, né? Principalmente a universidade. Então, essa expressão surge no contexto universitário norte-americano, e essa questão do politicamente correto é uma polêmica muito forte nos Estados Unidos. Isso faz parte do debate eleitoral nos Estados Unidos. Donald Trump é reiteradamente apontado como um presidente politicamente incorreto na escolha das palavras, na escolha dos termos que ele quer usar. Eu vou citar aqui, por exemplo, um caso em especial, que é o seguinte: em inglês existe a expressão criança âncora. O que é essa expressão? Ela é utilizada para denominar crianças que nascem nos Estados Unidos, filhas de imigrantes, e que dá a essas famílias o direito de permanecerem nos Estados Unidos porque a criança nasceu nos Estados Unidos, né? E essa é uma expressão que é carregada de uma conotação extremamente pejorativa, extremamente preconceituosa em inglês, né? Veja que é uma expressão que talvez você fale, para a gente não tem, né? Criança âncora. Né? Mas a gente está falando aqui de um contexto, a gente está falando de um contexto norte-americano. Uma coisa importante em linguagem é o seguinte: as palavras elas são carregadas de sentido denotativo e sentido conotativo. Todo mundo se lembra disso lá no ensino fundamental, né? O que é o sentido denotativo? É o conceito a que aquela palavra quer nos remeter, né? Então, se eu uso a palavra, eu costumo usar um exemplo em aula que é o seguinte: eu posso usar a palavra bunda, a palavra nádegas, a palavra bumbum, a palavra popozão. Todas elas, denotativamente, são idênticas. Todas elas nos remetem ao mesmo objeto, ao mesmo conceito. O problema é que elas são carregadas de conotações diferentes. E o que é a conotação? A conotação é o conjunto de preconceitos que uma determinada comunidade linguística atribui àquela palavra. Né? Então, por mais que a palavra bunda, a palavra popozão, a palavra nádegas, a palavra bumbum denominem o mesmo conceito, nós, aqui no Brasil, como uma comunidade linguística, nós atribuímos preconceitos diferentes a cada uma delas. Então a gente atribuiu determinados usos a uma tem uma conotação mais infantil, a outra tem uma conotação mais engraçada, a outra tem uma conotação mais popular, a outra tem uma conotação mais técnica, e só quem pertence a uma determinada comunidade linguística sabe dizer sobre essas conotações. Se você disser para um norte-americano que a palavra bunda, a palavra bumbum e a palavra popozão são sinônimas, ele vai usar qualquer uma delas em qualquer contexto, né? Porque ele não pertence a uma comunidade linguística que conhece esses preconceitos. Qual que é o ponto? Então, essa expressão criança âncora é carregada de um preconceito muito grande na comunidade linguística norte-americana e ela é utilizada reiteradamente pelo presidente Donald Trump, que diz que ele vai continuar usando porque existe uma perseguição de um grupo chamado de politicamente correto que quer evitar que as discussões reais sejam feitas. Então, a direita usa esse pretexto, né, de dizer que existe aí uma patrulha do politicamente correto, que tenta evitar que as pessoas usem uma expressão ou outra e tal, para evitar que os assuntos sejam discutidos. Obviamente, isso é uma falácia, né? Os assuntos podem ser discutidos usando uma linguagem civilizada, né? Essa é uma crítica que eu tenho a fazer à direita. Lógico que eu estou falando aqui de Donald Trump, mas a gente poderia estender isso facilmente para Jair Bolsonaro, né? Quando ele usa aí uma linguagem politicamente incorreta, que inclusive, e aí é um ponto que eu queria chegar, é uma postura muito bem vista entre seus eleitores, né? A ideia de que ele é sincero, de que ele fala o que tem que falar, ele não tem papas na língua,
Então, muitos eleitores do Bolsonaro veem nessa postura de ser politicamente incorreto uma virtude, uma ação positiva, né? Porque ele estaria realmente preocupado com os problemas brasileiros e querendo discutir isso com todas as palavras, né? Mas eu queria fazer aqui também uma crítica à esquerda, né? Existem aí setores da esquerda que quando tocam nesse assunto aqui, e aqui eu estou falando, vou citar um caso específico, que é o da professora Lilia Schwartz, né? Existe um texto dela na Folha de São Paulo, de 2006, salvo engano, em que ela condena a ideia do politicamente correto, da linguagem politicamente correta, da escolha de palavras que não sejam ofensivas a grupos, né? Porque ela fala também que isso significa desviar do assunto principal, né? A questão da linguagem para ela seria um assunto acessório, seria discutir alguma coisa que é marginal ao problema e assim por diante. Então, são críticas diferentes, né? Mas em ambos os casos aí existem problemas nessas abordagens. Estou falando, obviamente, do meu ponto de vista. Qual que é o meu ponto de vista em relação a isso? A linguagem... Deixa eu só tomar aqui de novo o meu... Hidrata aí que é importante. O problema é, a língua é também um fato social. Então, quando você propõe mudanças na linguagem, ou quando você mostra que determinada palavra é carregada de um preconceito, que determinada palavra é carregada de uma conotação ofensiva a determinados grupos, você não está fugindo do problema. Você não está deixando de discutir o que é essencial. Porque a língua é um fator social e, mais do que isso, a língua ela é o nosso organizador cognitivo. É por meio da língua que a gente organiza pensamentos. Então, quando você diz que uma determinada palavra é carregada de uma conotação e tal, você não está mudando só a maneira como as pessoas falam. Você está mudando a maneira como as pessoas pensam sobre a realidade, né? A gente não pode esquecer que a língua é carregada de ela é imbuída de uma carga política enorme, né? Se a gente pensar, por exemplo, em muitos movimentos separatistas que existem no mundo, muitos movimentos separatistas são baseados na questão linguística. Então, se você pensar na diferença entre castelhanos e catalães, a única diferença que existe entre eles, além do fato de eles estarem em regiões diferentes, em Madrid e Barcelona, basicamente, é a questão linguística. Porque eles têm a mesma religião, eles têm a mesma aparência física, e ainda assim, por uma questão linguística, que depois se desdobra numa questão econômica, que depois se desdobra numa questão cultural, mas, a princípio, a única diferença visível para nós entre castelhanos e catalães é a questão linguística, né? Existe, quando eu estive em Barcelona em 2018, isso ficou muito claro para mim. Existe uma resistência enorme entre os barcelonenses de usar catalão, né? Apesar de a língua oficial ser o castelhano, né? Principalmente entre os indivíduos que são naturais de Barcelona. O problema é que Barcelona é uma cidade extremamente cosmopolita, né, que reúne gente do mundo inteiro e tal, mas entre aqueles que são de fato de Barcelona existe um esforço enorme de usar o catalão, porque isso é marca de identidade. E isso se desdobra numa questão política, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos movimentos separatistas do Quebec, quando a gente pensa, por exemplo, nos movimentos separatistas dentro da Bélgica. Quando eu estava na Bélgica, eu descobri uma coisa interessante, que é o seguinte, eu não sei se você sabe disso, Marcos, mas existe um movimento que é o seguinte: o norte da Bélgica
é uma região muito rica e que fala holandês. O sul da Bélgica é uma região mais pobre e que fala francês. Né? Bruxelas fica exatamente no meio. E Bruxelas fala principalmente francês, mas existe muita gente, todo mundo conhece, sabe falar holandês também. Existe um movimento na Bélgica que é de devolver o norte da Bélgica para a Holanda, devolver o sul da Bélgica para a França, porque existe aquela visão de que o norte sustenta o sul, né? Essa é uma visão muito forte, porque o sul é muito pobre, né? Muito pobre, obviamente, para os padrões europeus, claro, mas o sul da Bélgica é muito pobre, o norte da Bélgica é riquíssimo, né? Onde está Antuérpia, aquela região responsável pelos diamantes e tudo mais, e transformar Bruxelas na capital da União Europeia. Porque Bruxelas, na verdade, hoje é a sede da União Europeia, onde está o Parlamento Europeu, né? E Bruxelas viraria uma espécie de cidade internacional. Essa é uma proposta vigente na Bélgica, né? E que, do ponto de vista mais imediato, ela se revela para a gente do ponto de vista linguístico, né? Então, eu lembro que estava conversando com um belga quando eu estava lá, quando eu estava em Antuérpia, e ele falava o seguinte, que todo mundo fala francês, mas quem quer se distinguir socialmente e tal, fala holandês. Até porque a família real belga fala holandês. Né? Os documentos da família real e tal são em holandês, que é a língua identificada com aquela classe social mais elevada. O francês é utilizado ali por muitos imigrantes, por muitos franceses que foram para a Bélgica e tudo mais. Né? Então a língua é carregada de um sentido político muito grande. Eu dei essa volta toda para mostrar o seguinte: mudar a língua não significa se esquivar dos reais problemas. Não, é abordar o problema em uma das suas faces, né? Discordando aqui da professora Lilia Schwartz. Alguém falou aqui a respeito dos pronomes neutros, eu vou falar sobre isso, né? Mas eu queria citar aqui um artigo de uma pesquisadora da Universidade de Harvard, chamada Moira Weigel. Ela escreveu um artigo chamado Álibi para o Autoritarismo. Moira Weigel. Eu vou depois colocar o nome dela aí. Vou escrever já, Marcos, já que você está escrevendo. Estou vendo que você está escrevendo aí. O nome dela é Moira... Gente, existe uma entrevista dela para jornais brasileiros, para o El País, ela deu uma entrevista, para o jornal O Globo. É uma entrevista interessantíssima. Ela está falando dos Estados Unidos, porém, ela está tocando na realidade brasileira. Né? O nome do artigo é Atacar o politicamente correto é um álibi para o autoritarismo. Eu queria citar aqui um trechinho em que ela diz o seguinte: Trump tem atacado reiteradamente o politicamente correto. Ele o culpa por uma gama extraordinária de mazelas e usa a expressão para rebater toda e qualquer crítica que lhe façam. Então, qualquer crítica que é feita a ele usa como álibi, o nome do artigo é esse, ele usa como álibi a ideia de que, mas é porque eu falei de determinado jeito. Gente, isso fala do Brasil de um jeito muito óbvio, né? Eu me lembro da Regina Duarte falando o seguinte: o Bolsonaro, ele tem esse jeito explosivo de falar, mas é só o jeito dele. No fundo, ele é uma pessoa doce. Né? Ela falava assim, ouvindo o Bolsonaro falar, eu lembro do meu pai. Né? Gente, o que a pessoa precisa fazer para ser machista, para ser homofóbica ou para ser racista? Se não for no campo da linguagem, tem que ser no campo da agressão física. Então, se a pessoa não é machista na linguagem, ela pode ser na agressão física. Ok. Agora, se ele já é na linguagem, eu não posso simplesmente usando esse pretexto de que ele fala isso, mas é da boca para fora. Isso não é atenuante. É isso que eu quero mostrar.
né? Ser machista da boca para fora não torna o indivíduo menos machista do que aquele que agride fisicamente a esposa, né? Porque a linguagem não é uma esfera que está fora da realidade social. Ela é parte da nossa realidade social, né? Mas voltando aqui, então ela diz que Trump usa como pretexto para rebater qualquer crítica a ideia de que existe uma patrulha do politicamente correto. Toda vez que Trump diz ultrajante, os comentaristas sugerem que ele finalmente... desculpa, eu li errado. Toda vez que Trump diz algo ultrajante, os comentaristas sugerem que ele finalmente ultrapassou os limites e agora está arruinado. Mas os apoiadores de Trump sempre deixam claro que o admiram justamente porque ele não tem medo de dizer o que pensa. Os fãs elogiam muito mais a forma como Trump fala do que suas propostas políticas. Gente, isso é Bolsonaro. Isso é Bolsonaro. Que proposta política ele deu? O que interessa para quem votou no Bolsonaro é o fato de que ele teve a coragem de dizer para Maria do Rosário que ele não teria... como é que ele falou? De estuprar? Estuprado ela porque ela não merecia. Porque ela era muito feia. Né? Que ela era muito feia e que ela não merecia ser estuprada. Agora, ele não tem proposta política. O que interessa é muito mais a expressão do que o conteúdo. O público que elegeu o Bolsonaro o elegeu pelo modo como ele fala, não por o que ele fala, né? Os fãs elogiam muito mais a forma como Trump fala do que suas propostas políticas, até porque não há propostas. Ele diz a verdade, afirmam. Ele fala o que pensa e não é politicamente correto, porque a ideia do politicamente correto é isso, né? É tentar se censurar e deixar os problemas em segundo plano. Ok, essa é uma visão, né? Mas eu mesmo não tenho um consenso sobre esse assunto, porque eu vou trazer aqui 2 casos importantes sobre isso, né? Essa é uma visão com a qual eu concordo. Eu acho que, de fato, principalmente para pessoas públicas, o uso de palavras que tenham conotação ofensiva é algo extremamente problemático, né? E aí, quando eu falo pessoas públicas, não estou falando somente do presidente da República, mas estou falando, por exemplo, de nós, Marcos. A gente na sala de aula, a gente se policia para não cair em determinadas expressões que a gente sabe que são ofensivas a determinados grupos, né? E isso me fez lembrar, em 2004, quando a Presidência da República do Brasil publicou uma cartilha que nomeava determinadas palavras que tinham conotações negativas, que tinham conotações ruins, e davam alternativas a essas palavras. Foi nesse contexto que surgiu, por exemplo, a palavra afrodescendente, né? Isso ocorreu em 2003 pela Secretaria de Direitos Humanos, que era vinculada à Presidência da República, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O problema é que essa cartilha dava algumas sugestões que caíam no outro oposto. Então, o caso do afrodescendente, vai lá, né? Naquela época se discutiu um pouco sobre essa questão, né? Mas ainda assim a gente pode problematizar essa expressão afrodescendente. Então, ok, se eu posso chamar um negro de afrodescendente, posso chamar um branco de eurodescendente? Né? Ou isso seria expressão de racismo? Então, a questão da linguagem está tocando na questão de racismo, não é algo acessório, né? Mas havia algumas sugestões que eram um tanto problemáticas. Por exemplo, anão. A palavra anão passou a ser carregada de uma conotação muito ruim, né? De um sentido pejorativo e tudo mais. E aí a sugestão que essa cartilha deu lá em 2004 era pessoa verticalmente prejudicada. Convenhamos, né? Você chamar o anão de pessoa verticalmente prejudicada é pior do que dizer anão, né? Parece então, aqueles quadros, né, sei lá, do Hermes e Renato, não sei, sabe? Tipo...
A gente É, cai. uma visão tão exagerada, né? Que virou um personagem, né? Virou uma coisa Então, mas a satírica. crítica que se fez, a crítica Mas que é a se fez na realidade. época era exatamente essa. A gente caiu num artificialismo de linguagem que é mais ridículo do que a palavra não, né? Um outro caso era da palavra gordo. Então, a palavra gordo é carregada de uma conotação muito ruim e não sei o que e tal. A sugestão que essa cartilha, produzida pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República em 2004, a sugestão que ela dava à palavra gordo era pessoa de porte avantajado. A mesma coisa, né? A gente caiu num outro extremo ridículo. Então, sim, existe uma outra esfera de discussão. Eu apresentei aqui na primeira parte da minha fala uma esfera de discussão que eu acho, falando aqui, obviamente, da minha opinião, e a gente está aqui para dar a nossa opinião, né? Eu acho legítima. Eu acho completamente legítimo a gente exigir que um presidente da República usem palavras que não sejam ofensivas a minorias e assim por diante, né? Agora, por outro lado, existe essa outra questão, né? Então, se eu não vou usar a palavra não, vou usar verticalmente prejudicado, se eu não vou usar gordo, vou usar porte avantajado, enfim, havia outros casos. Isso caiu num descrédito tão grande lá em 2004 que essa cartilha foi recolhida. E era uma cartilha que tinha sido distribuída para pessoas que falam ao público, né? Era uma cartilha que tinha sido distribuída para jornalistas, para professores, para sacerdotes, para políticos, que eram todo tipo de pessoa que falava ao público. Essa é uma primeira esfera para a qual eu tenho uma crítica, né? Esse artificialismo de linguagem em que esse politicamente correto realmente pode desembocar. O outro ponto é o seguinte: ainda, salvo engano, em 2008, 2009, saiu uma nova edição do dicionário Ruais, e o dicionário Ruais, ele colocava lá como uma das definições de cigano, ele colocava lá pra gente cigano como trapaceiro, aquele que engana, e judeu, o avarento, aquele que é preso ao dinheiro, né? E o dicionário marcava, de maneira muito apropriada, marcava que esses eram sentidos pejorativos dessas palavras, né? Acontece que a comunidade cigana, a comunidade judaica entraram na justiça e o Ministério Público, lá em 2009, pediu que o dicionário fosse recolhido das livrarias, né? A nova edição do dicionário Ruais fosse recolhido das livrarias. O ponto, e aqui, obviamente, isso é uma polêmica, né? Se o dicionário teria ou não que registrar o uso dessas palavras, né? E aqui entra de novo a minha opinião. O dicionário marcava de maneira muito apropriada que essas palavras tinham esse sentido, foram utilizadas nesse sentido, de maneira pejorativa. E me faz lembrar aqui um paralelo, que é o que a gente tem em relação à indicação etária de filmes. Então, o Ministério da Cultura, o Ministério da Justiça, conseguiu resolver muito bem essa questão dos filmes da seguinte maneira: olha, a gente não vai censurar filmes. O filme tem cena de sexo, o filme tem uso de drogas. Ok, então qual é a idade apropriada para assistir a esse filme? 18 anos, 16 anos, 14 anos. E aí cabe aos pais dizer se o filho vai assistir aquele filme ou não, né? Não existe censura de filmes. O dicionário, ele fazia isso, falando obviamente da minha visão, ele fazia isso de uma maneira muito apropriada. Ele falava, olha, essas palavras já foram utilizadas com esse sentido, mas esse é um sentido pejorativo, né? E ainda assim o dicionário foi censurado lá em 2009. E aí você fala, mas por que o dicionário tem que marcar esses sentidos, né? Porque a função de um dicionário é marcar o uso de uma palavra que é empregada na língua ou que já foi empregada na língua. Então, você censurar palavras num dicionário me faz lembrar aqui, por exemplo, ímpetos de sistemas totalitários.
A gente sabe o que, por exemplo, a União Soviética fazia com aqueles indivíduos que de alguma maneira, caíam na desgraça do partido, né? As fotos eram maquiadas. Você simplesmente apagava esses indivíduos das fotos como se ele nunca tivesse existido. Então, você dizer que uma palavra que já foi utilizada no sentido pejorativo, ela não deve ser registrada, você está atendendo, falando aqui, obviamente, da minha visão, gostaria até de ouvir de pessoas que discordem disso, mas você está atendendo aqui a um anseio totalitário, né? Desde que o dicionário marque que, de fato, esse é um registro pejorativo. E o dicionário Wise fazia isso lá em 2009. E, por último, então, essas são as duas censuras, as duas críticas que eu faço aqui à questão do politicamente correto. A primeira é essa do artificialismo de linguagem, que eu acho que fica muito bem ilustrado nessa coisa do verticalmente prejudicado, né? E o segundo caso é esse da censura dos dicionários, o que é um caso bem diferente desse apontado pela Anitta e pela Luísa Sonza em relação ao dicionário Wise, né? Ali não era um caso de censura, mas era o caso de fato, você ter uma igualdade de nomenclaturas, né? E, por fim, eu queria mostrar uma coisa que é o seguinte, né? Nesse ímpeto de ser politicamente correto, existe uma visão ou uma postura que é muito comum, que é a postura da condescendência. E aí eu quero lembrar a fala que o Marcos deu, que o Marcos citou aqui do Bolsonaro na primeira parte, quando o Bolsonaro falou assim, os índios, eles estão se tornando seres humanos iguais a nós. Eles são cada vez mais iguais a nós. Na cabeça dele, isso é um elogio, né? Isso é uma postura que a gente chama de postura de condescendência. Então, nesse ímpeto de não ser racista, de não ser machista, de não ser homofóbico, a gente costuma cair no extremo oposto, né? Então, quando ele fala que os índios são seres humanos iguais a nós, na cabeça dele ele está elogiando. Ele está elogiando porque ele está... se ele está partindo do princípio que seres humanos iguais a nós, ocidentais, aqui do eixo Rio-São Paulo e tal, nós somos muito bons na cabeça dele, né? Nós somos superiores. Então, quando ele iguala o índio a nós, ele está fazendo um elogio na cabeça dele. Só que existe um implícito nessa fala, que é o fato de que, primeiro, eles ainda não são seres humanos iguais a nós, e segundo, eles não eram seres humanos iguais a nós, né? Ou pior, que eles não eram seres humanos, né? Essa é uma fala muito comum quando a gente encontra aquele discurso, o Guilherme citou um aqui em relação a gays, mas a gente pode citar em relação a negros, da pessoa que fala, não, mas eu não sou racista, eu até tenho amigos racistas, né? Amigos racistas, amigos negros, né? Amigos negros. Ou amigos racistas, até tenho amigos racistas. Eu não sou racista, eu até tenho amigos negros. Ou, eu não sou, eu já vi essa, pior ainda, né? Eu não sou racista, eu até já transei com uma negra, né? Como se isso fosse um elogio, né, a pessoas negras ou a pessoas gays, como o caso que o Guilherme tratou. E eu queria citar aqui um caso específico dessa postura de condescendência. O nome desse... eu fui procurar a palavra condescendência no dicionário. A palavra condescendência no dicionário, ela é dada em dois significados. O primeiro sentido que é consentir, ceder ou transigir em alguma coisa, né? Condescender significa concordar com alguma coisa. Mas ela tem um outro sentido que é o seguinte: agir com magnanimidade inconcebível em alguém que se julga superior. Então, quando o Bolsonaro diz os índios são seres humanos iguais a nós, ou são quase iguais a nós, ele está partindo do pressuposto de que nós somos superiores e que eles estão fazendo um esforço enorme
para tentar ser como nós, né? Se você estuda o mínimo de antropologia, você descobre que isso é uma falácia do século XIX. Né? A lógica indígena é completamente outra. A lógica de desenvolvimento para os indígenas não é querer ter fábricas ou TVs de tela plana. É outra lógica. Né? Então, para eles, os atrasados somos nós. Né? E, para terminar, essa última crítica que eu fiz aqui me fez lembrar um texto muito conhecido, um texto da Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana, negra, que é um texto dela que se chama O Perigo da História Única. Um texto muito conhecido, em que ela fala o seguinte, que ela era de uma família nigeriana, de classe média, né? Ela ia para a escola de carro, ela tinha uma vida que um americano médio tem. Mas nós acreditamos que quem vive na Nigéria passa fome o tempo todo. Né? E esse é o cerne do texto dela. Né? Porque a história que chega da África para nós é uma história de guerras, de catástrofe e de fome. Né? Mas ela fala, não, eu era de uma família de classe média, eu ia para a escola de carro, eu tinha amigos, eu usava internet, eu usava telefone, eu tinha uma vida muito parecida com a vida de um americano médio. Né? E quando ela foi para os Estados Unidos para estudar, eu acho que esse exemplo é ótimo para a gente entender o que é a postura de condescendência. A amiga de quarto, a colega de quarto dela, se propôs de uma maneira muito amigável, uma postura muito solícita, a ajudá-la a usar o fogão. Por quê? Porque ela partiu do pressuposto de que se ela veio da Nigéria, ela não sabia usar o fogão. De que se ela veio da Nigéria, ela cozinhava a lenha. E aí ela descobriu que não, que na verdade ela tinha fogão quando ela morava na Nigéria. Né? Isso é a postura de condescendência. Então o politicamente correto pode cair nesse outro extremo. Né? Nesse ímpeto de não querer ser racista, de não querer ser misógino, de não querer ser homofóbico, a gente pode ser homofóbico, ser racista e ser misógino, porque você parte do princípio de que se ele é negro, ele provavelmente não teve oportunidades na vida. E não é assim. Né? Ou se ele é gay, provavelmente ele está no armário ainda. Então eu tenho que dar uma força, né? E não é verdade. Para encerrar, eu juro, eu queria trazer aqui uma solução, né? Porque esse é um problema extremamente complexo, é um problema que quando eu fui fazer essa live aqui, eu descobri que é um problema para o qual eu, por exemplo, não tenho uma opinião formada, né? Tanto é que eu apresentei aqui os lados bons e ruins dessa história toda, né? O Guilherme citou aqui a questão do Nordeste, né? É genial quando você vai para o Rio de Janeiro, por exemplo, e você descobre que o Rio de Janeiro é mais do que praia, né? De que você vai para o centro do Rio de Janeiro e você descobre prédios comerciais e pessoas de terno e gravata indo trabalhar. Ou quando você vai para Salvador e você descobre que nem todo mundo tá na praia, no acarajé e assim por diante, que você tem ali escritórios, você tem escolas, você tem vans escolares, né? E você fala, nossa, como é possível? Existe um exemplo da Chimamanda Adichie também nesse texto, que ela fala de uma experiência que ela teve quando foi ao México. Ela fala que o tempo que ela ficou nos Estados Unidos, ela criou uma imagem dos mexicanos, que era a imagem do preguiçoso, do imigrante abjeto. E aí um dia ela foi ao México e ela descobriu que as pessoas iam à escola, as pessoas pegavam ônibus, as pessoas fumavam na rua, as pessoas iam aos bares. E ela descobriu que o mexicano não era aquilo, né? Mas que aquela era uma imagem que se vendeu do mexicano. Então isso vale para o Rio de Janeiro, isso vale para o Nordeste, isso vale para qualquer lugar.
né? A gente aprendeu que o argentino, a gente aprendeu, por exemplo, que o francês é sujo, a gente aprendeu que o italiano é barulhento, a gente aprendeu que o japonês é trabalhador, a gente aprendeu que o negro é perigoso, a gente aprendeu que o judeu é avarento, e aí quando a gente vê essas comunidades na sua realidade, a gente vê que não existe uniformidade, né? Mas para encerrar, uma solução muito interessante aqui para essa questão do politicamente correto é uma solução, por exemplo, que a comunidade LGBT conseguiu. Então, a comunidade LGBT conseguiu pegar aquelas palavras que eram carregadas de sentido ofensivo, então, o viado, o sapatão, o bicha, e o que a comunidade LGBT fez com essas palavras? Se apropriou dessas palavras. A comunidade LGBT se apropriou dessas palavras e ressignificou essas palavras, né? A comunidade negra, né, o movimento negro, fez isso em parte também. Então, é comum a gente ver entre negros o uso da palavra negão, né, o preto. E essas comunidades conseguiram se apropriar dessas palavras e ressignificaram essas palavras. O Guilherme deu um exemplo aqui da palavra POC, né? A palavra POC que era muito utilizada para gays, né? Que geralmente eram gays pobres, né? Gays da favela e tal. E essa palavra foi apropriada pela comunidade LGBT e é utilizada sem nenhum tipo de conotação negativa. Então, essa é uma solução possível, né, para o uso dessas palavras ofensivas. Você se apropria delas, ressignifica essas palavras, né, e você vê, então, a comunidade LGBT ali, um gay se dirigindo a outro como viado, como bicha e tal, e essas palavras se destituíram desse sentido conotativo, né? Não que elas não tenham, isso é importante, mas elas foram apropriadas e foram ressignificadas dentro dessas comunidades que são as comunidades oprimidas. E é isso. Legal, Lê. Bom, como você falou de muita coisa, de muitas questões, eu fui anotando e eu tenho algumas coisas para falar a respeito de, enfim, dos seus pontos. Eu não vou nem pegar todos que eu anotei aqui, eu vou chamar atenção para alguns que eu acho mais importante de falar. No começo da sua fala, eu pensei em um ponto, né, quando você estava falando do Bolsonaro e tal, e do quanto essa ideia, né, do empoderamento dessa política de enfrentar o politicamente correto, etc., vem se transformando muito rápido, né, para isso que nós temos agora atrelado positivamente para a imagem do Bolsonaro entre os seus apoiadores. E uma coisa que eu sempre pensei, nunca escrevi nada ainda a respeito disso, nunca falei nada a respeito disso, mas queria comentar agora que você tocou nesse assunto, o quanto o peso, e isso tem tudo a ver com o que você falou a respeito do quanto essas visões são políticas, né? O quanto peso que foi dado a questões que eram migalhas comparado com aquilo que o Bolsonaro faz hoje e o Trump faz hoje nas grandes mídias, nas mídias assim mais diretas, televisão no horário do almoço, televisão no horário do telejornal, etc., que foi o que aconteceu com o Lula em 2016, em 2017, que por causa de posturas dele de reação no entorno das investigações da Lava Jato e etc., ele usou palavras de baixo calão, usou palavrões, etc., e a Rede Globo, os grandes órgãos de comunicação caíram matando, assim. Eu dou uma sugestão para vocês. Coloca no Google a frase Lula falou um palavrão, e vocês vão ver
o quanto Lula fala um palavrão, o quanto que tem de reportagens, de comunicações, etc., de 2016, de 2017, a respeito desse tipo, do tipo assim, quer ver, ó, eu tenho aqui, Lula aparece em vídeo reagindo com palavrão a Operação Lava Jato. Pô, bem agora que eu queria mostrar, não está mais aqui, mas 10 momentos em que Lula falou um palavrão e tal, e não sei o quê. E agora você coloca no G1, você coloca na CNN, etc., tá escrito na chamada assim, Bolsonaro fala porra, sabe? Não existe mais aquela preocupação em censurar o palavrão do Bolsonaro, colocar aquele que existia, mas não existia 10 anos atrás. Existia 2 anos atrás. Existia 3 anos atrás. Ou seja, nós temos aqui uma revolução comunicativa, não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas que isso é politicamente colocado por essa postura vitoriosa do Bolsonaro. Os veículos de imprensa, eles meio que chegaram à conclusão de que, cara, se eu for censurar toda vez que o Bolsonaro fala um palavrão, não adianta mais. Os tempos mudaram e agora, entendeu? A gente coloca do jeito que ele falar, escreve e não coloca mais qualquer tipo de limite de idade ou horário, etc. Não importa se tem criança assistindo, não importa. E eu nem tô com papo moralista aqui, não. Mas é curioso o quanto isso mudou rápido, né? O quanto isso se naturalizou rápido. E se naturalizou no sentido de que dentro das igrejas e na formação das crianças, você tem aquelas coisas clássicas, né, que estão aparecendo aí, né? Aniversário de criança com o tema do Bolsonaro, com o tema do mito e etc. E essa experiência negativa, né, essa comunicação violenta, essa comunicação ofensiva do Bolsonaro simplesmente não é vista mais como um problema. Tipo, a criança sabe que o mundo é assim mesmo, esse politicamente correto não vai criar meu filho, não. Meu filho vai aprender a falar, etc. Coisa que, enfim, foi usado muitas vezes para demonizar uma esquerda antifamília, antimoral, que não respeita a infância e etc. E que muitas vezes está no discurso do próprio Bolsonaro vinculado à questão moral, sexual e etc. Mas que não entra mais para a parte da linguagem. Porque a linguagem violenta, ela é necessária para reforçar uma linguagem de guerra contra um inimigo político. Então ela é bem-vinda, né? Bom, acho que esse era o principal ponto. Porque antes que a gente exploda em uma hora, eu quero jogar essa questão que os nossos internautas estão pedindo, né? Eu também queria ouvir você falar a respeito dessa temática do gênero e tal, que tá vindo à tona aí, e que, poxa, eu gostaria muito de ouvir qual é a sua visão, qual é a sua opinião a respeito disso. Deixa eu só fazer uma observação sobre a sua fala. Quando a gente tem esses vídeos, né, e o Lula foi muito censurado por isso, por falar porra, por falar determinadas palavras e tal, existe uma diferença muito grande. Quando a gente fala de linguagem politicamente correta, não é disso que a gente está falando. Não é de palavras que são taxadas como palavrão. Mas é de tratar determinados grupos sociais de maneira pejorativa. Então, quando o Lula falou determinados palavrões, em nenhum momento ele estava atacando um grupo social. Agora, é muito diferente de quando o Bolsonaro fala que os índios os quilombolas são pesados em arrobas, né? Veja que, inclusive nessa fala dele, não existe nenhuma palavra que a gente taxaria como palavrão. Mas esta frase é muito mais politicamente incorreta do que uma frase em que eu fale, por exemplo, puta, em que eu fale... Puta pode ser um problema, tudo bem. Em que eu fale porra, em que eu fale caralho. Percebem? Quando a gente fala da linguagem politicamente correta, ou da linguagem politicamente incorreta, a gente está falando da linguagem de referência a determinados grupos, né?
que é o caso O que do fica Bolsonaro, muito né? pior quando você... Ixi, cortou. Você fala. Cortou o que você falou, é. Mas eu vou falar então sobre os pronomes neutros. Se voltar, a sua fala não tá falando, não tá aparecendo. Não. Eu vou falar sobre os pronomes neutros, então. Essa questão dos pronomes neutros, né? Primeiro que não são pronomes, aí que já está um ponto, né? A gente está falando de... Existe uma impropriedade gramatical nessa história toda, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, os menines, né? Os alunos, ou com X, né? Primeiro que não são pronomes, né? Primeiro que a gente está falando de substantivos, tá? Existe uma impropriedade aí na própria ideia do que são essas coisas, tá? A questão é a seguinte: a língua, ela é sempre a expressão da comunidade que a utiliza, né? Então, se a gente tem e a prova disso que eu estou falando, de que a língua ela é um fator cultural dos mais evidentes e dos mais importantes, a prova disso é o fato de que sistemas totalitários, e para quem tem curiosidade sobre isso, leia 1984, de George Orwell, né, em que você tinha um ministro que vivia, que a função dele era puramente rever o dicionário e tirar palavras ou acrescentar palavras que eram convenientes ao regime, né? Então a língua é um fator enorme. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. No livro 1984 de George Orwell, dos momentos do livro dizia respeito à palavra liberdade. Então ele tirou a palavra liberdade do dicionário, porque, consequentemente, quando eu tiro essa palavra do dicionário, o próprio conceito deixa de existir. A gente só consegue pensar em conceitos que são nomeados. Isso é uma questão cognitiva básica, né? Existe aquela história muito, muito conhecida, quem fez letras conhece essa história, de que entre os esquimós você tem 20 e poucas palavras para nomear a palavra branco. Por quê? Porque, obviamente, eles enxergam nuances de branco, porque isso faz parte da realidade deles, que nós não conhecemos, né? Que para a gente é invisível. Para a gente, branco é branco. Agora, para quem vive imerso na neve, é importante para a realidade deles conhecer ali nuances de branco, porque isso diz respeito à segurança deles, né? Que tipo de branco de neve que eu posso pisar, que tipo de branco de neve que é útil para mim, para uma determinada coisa ou determinada realidade, né? Então, a linguagem, ela é, como que a gente pode dizer, ela é moldadora do nosso pensamento. Ela não é só um modo de expressão, né? Então, quando você elimina um conceito, você está mostrando uma forma de pensar que é uma expressão política, que é uma expressão social e assim por diante, né? É lógico que a questão dos pronomes neutros, vou chamar aqui de pronomes, mas já partindo do princípio de que existe uma impropriedade, mas enfim, essa questão dos pronomes neutros, isso não existe na norma culta da língua. Ok, mas quem disse que a gente só usa a norma culta da língua? Não é? Aliás, o uso que a gente faz cotidiano é o mais distante possível da norma culta da língua. A norma culta da língua é extremamente limitada. Muita gente fala, as pessoas estão assassinando o português fazendo determinada coisa, né? Mas o português não é a gramática. A gramática, ela dá conta de uma variedade do português, e detalhe, é uma variedade do português que não é usada em lugar nenhum do mundo, não é? Ela só existe no mundo ideal. Ela existe no mundo ideal. Mas eu falo a norma culta da língua. Hoje eu estava conversando com o Guilherme mostrando justamente que não, né? Nós paulistas achamos que usamos a norma culta da língua. Eu não vou elencar casos aqui, mas se a gente fosse explorar isso, eu poderia elencar uma série de casos que tem a ver com a nossa variedade do português e que se distanciam completamente da norma culta. Em relação aos pronomes neutros, a gente está falando exatamente disso. A gente está falando de um uso
político da língua. O fato de você ter uma comunidade que mostra que o uso de determinadas formas gramaticais são expressão de uma heteronormatividade é real. Tanto é verdade que o pronome neutro existe. Então, a ideia de existir um pronome neutro, de existir essa questão da linguagem, de você nomear as pessoas usando letras que em português são marcadamente masculinas ou marcadamente femininas e tentar achar uma possibilidade que tente dar conta dessa variedade que é a sexualidade humana, é completamente válida. E isso só prova para nós que a língua é, sim, um elemento político. Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de política também, né? Se isso se distancia da norma culta ou não, isso é uma besteira. Isso é uma besteira. Isso existe. Nós, falantes do português, somos aqueles que de fato fazemos a língua e fazemos as transformações em que ela está sujeita, né? Se nós seguíssemos a norma culta da língua o tempo todo, porque, olha que interessante, existe uma incoerência na cabeça das pessoas. Todo mundo admite que a língua sofre mudança, mas ninguém admite que essa mudança se dá pela fala. Porque se todos nós usássemos a norma culta da língua o tempo todo, não haveria mudança. Então existe uma incoerência no pensamento das pessoas, né? Lógico que então, resumindo aqui essa história, o pronome neutro é nada mais do que a prova de que a língua é um elemento político, é um elemento social, é válido, né? Como a expressão de uma língua viva que sofre mudanças e tudo mais. E mais do que isso, existe só que existe vamos dizer assim, existe uma incorreção em determinados grupos da comunidade LGBT em dizer que a língua é essencialmente machista. Na verdade, existe uma incorreção aí. Quando você pega, por exemplo, uma palavra como pessoa, a palavra pessoa é feminina. E eu uso a palavra pessoa, que é feminina, tanto para me dirigir a homens quanto a mulheres. Eu uso a palavra criança, que é feminina, tanto para me dirigir a meninos quanto a meninas. Então, dizer que a língua é essencialmente machista é uma incorreção, né? Essa é uma ressalva que eu tenho a fazer aos grupos LGBT. Por outro lado, quando você propõe o uso do pronome neutro, você está provando que a língua é parte de uma esfera política e que isso está em discussão para a gente e que deve ser discutido, né? E ponto final, né? Mas é isso. Eu não sei se eu fui claro o suficiente, mas de novo, é um assunto que é problemático e tudo mais. Marcos, tá sem som. Tá sem som. Mas a gente pode voltar a esse assunto numa outra oportunidade. Pode ser? Eu acho que já vai dar 1 hora dessa live também, né? Então é isso. Eu vou encerrar, então. Um abraço para todo mundo. Quem quiser discutir mais sobre esse assunto, esse é um assunto muito legal. A gente pode discutir aí em outras oportunidades também, em relação especificamente aí à questão do pronome neutro. Tá bom? Esse é um assunto que seria um assunto inteiro para uma live. Gente, sugestão de filme. Talvez eu escreva alguma coisa. Não me ocorreu nada agora. Um beijo.